Amém. Senhor, nós somos muito gratos, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom com essa comunidade, com a nossa vida. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue abrindo portas para aqueles que precisam. Pai, que esses recursos aqui recebidos sejam administrados de maneira responsável, consciente e com fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acabou 2019, bem-vindo a 2020, já há 5 dias. E o que você tem feito? Não é Natal, né? Então é Natal e o que você fez? Já é Ano Novo e o que você fez? Sabe, eu tinha uma mensagem bem diferente para trazer hoje. Não era aquilo que eu ia falar, mas o Senhor direcionou, começou a direcionar diferente a partir de uma pergunta que Ele me fez. O que te faz estar? O que te faz permanecer? O que te faz continuar? E pode parecer uma pergunta difícil da gente fazer, ou da gente ouvir. O que você está fazendo aqui? Aqui mesmo, numa igreja. O que te faz sair de casa e vir para cá? E o que te faz permanecer aqui? O que te motiva a continuar? Obrigada. A nossa motivação, as nossas respostas, elas podem ter muito a ver com algo muito pessoal. Eu saio de casa porque eu gosto das pessoas da igreja, o louvor é muito legal, mas é isso mesmo que era para você fazer? Começou um novo ano e você tem muitas metas, você tem muitas resoluções, você tem, muitos planos para fazer, mas é isso mesmo que Deus quer? É assim mesmo que Deus quer que você leve a vida? Às vezes falta consciência do que a gente está fazendo, do que a gente precisa fazer, e a preguiça não deixa. Ou a consciência do que está fazendo aqui mesmo, que você vem fazer, das músicas que você canta, a quem você ora. Falta consciência. E você diz que acredita em Deus, mas não segue a Bíblia. Você diz que lê a Bíblia, mas não aceita o que Jesus fala sobre nós. Não aceita o que a Bíblia fala. Distorce muita coisa. Mas se você é cristão, você deve acreditar na Bíblia. A Bíblia fala a verdade sobre nós. A Bíblia tem as metas, o padrão sobre nós. A Bíblia fala aquilo que Deus fez por nós, quem nós éramos, aquilo que nós somos, no que Ele quer transformar cada um de nós, em quem Ele quer transformar cada um de nós. E porque a Bíblia é a verdade, ela nos convence, ela encoraja, ela consola, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. A gente vai ler o que a Bíblia fala sobre nós, o que ela fala sobre Jesus, o que Ele fez. E hoje é um dia muito importante, muito significativo. Não é porque é o primeiro domingo do ano, mas é porque hoje a gente tem a oportunidade de participar da ceia do Senhor. E a gente precisa voltar a nossa mente para saber o que isso significa. Qual é a verdade sobre esse memorial que vamos participar hoje? E a gente precisa voltar e entender aquilo que o Senhor fez por nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos. Romanos 3, 23. É um versículo bem conhecido. E depois Romanos 5, 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. A Bíblia fala a verdade. Não é verdade?
E ela diz que todos nós pecamos e que destituídos estamos da glória de Deus. Não temos mais comunhão com Deus, agora que todos nós pecamos, nós morremos. E quando falamos de pecado, não se trata somente de atos exteriores, de algo moral, mas de natureza. Natureza é algo que vem de você, nasceu assim, você nasceu assim. E nós herdamos isso de Adão. Quando eu era criança, que eu ouvia na salinha as histórias, a história sobre Gênesis, Adão, criação e a queda, e essa herança do pecado, ficava chateada. Sabe, eu pensava, mas Deus nem estava lá. Como assim eu trouxe algo de Adão? Porque eu tenho certeza que se eu tivesse lá, eu não teria comido. Eu pensava assim quando criança. Até conhecer as verdades de Deus. E quando a gente encontra com Ele, tem um encontro verdadeiro, Ele fala as verdades para a gente. E o Espírito Santo me convenceu que se eu tivesse lá, eu não tinha comido uma fruta. No mínimo eu tinha comido umas 3, 4. Por quê? Porque eu seria tentada da mesma maneira. Porque Deus tinha um plano para isso. E quando Adão pecou, sua esposa, a Eva pecou, entrou no mundo toda a maldade, toda forma de orgulho, egoísmo, sabe, pensamentos terríveis sobre Deus, sobre os outros, sobre você. Tudo isso que não presta entrou no mundo e agora a humanidade tem essa herança. Veio de lá. Caim e Abel herdaram isso, filhos de Adão e Eva. Caim foi o primeiro assassino na história. É brabo. O que acontece? O ser humano, ele vive em completa desordem. Ele não tem mais, assim, Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus, mas o homem escolheu ser somente a sua vontade. E aí nós herdamos isso, essa inclinação natural da carne para o mal. Não existe bondade nenhuma em ninguém. Ah, pastora, realmente, às vezes eu penso assim, dar uns tapas. É sério mesmo ou é só isso que você fala? Porque se tivesse uma faca ou um revólver perto, já tinha explodido muita gente, não? Sim, eu tenho certeza que sim. Se você tivesse oportunidade, mas assim, porque vontade não falta, né? Já teria feito muita coisa ruim, sim. A humanidade é pecadora, as crianças são pecadoras, os idosos são pecadores, as pessoas especiais são pecadoras. A gente tem dificuldade para aceitar que as crianças são pecadoras, né? Elas são ingênuas, sim, são crianças, elas precisam ainda aprender, mas elas nascem em pecado. Você ensina uma criança a ser egoísta? Vem cá, meu filho, vamos lá. Hoje a lição número 1 é: você pega o brinquedo só para você. Não divide com ninguém. Não é isso que a gente faz. A gente está sempre ensinando a compartilhar, ser uma criança educada, não bater no coleguinha, tananã, tananã. Lá em casa não é diferente. Só para você ter uma ideia de natureza pecaminosa. Você já nasce assim. Meu filho mais velho, Isaac, que está bem ali, e eu pedi permissão dele para falar, tá? Falar dele. Ele tem 12 anos, ele é especial, tem paralisia cerebral. E ele tem uma dificuldade, uma lentidão no raciocínio, tem melhorado muito, é um milagre de Deus. E eu sei que todos vocês amam o Isaac, vocês conhecem ele. Ele está ali de braço aberto, ele sabe o que eu estou falando dele. E muita gente acha até, nossa, ele é um anjo. Meu Deus, Azar é demais. Esse Isaac, leva ele para tua casa para te ver como ele é. Ele é um adolescente igual a todo rebelde. Ele é. Mas ele está sendo moldado pelo Espírito Santo, aleluia. E quando Isaac foi filho único durante alguns anos, e quando eu engravidei da Sara, a gente nunca deixou ninguém tirar nenhuma brincadeira com ele, nem nós, né? De dizer que ele ia ficar no canto, ou qualquer coisa assim, porque a gente já sabe que ter um irmão
Já, né, é difícil a gente ter irmão. Para quem é, assim, é o primeiro filho, aparece mais um, puxa vida, né, você já se sente meio de lado. E a gente não queria que ele sentisse isso, mas eu sabia que era natural, normal. E a gente foi trabalhando isso com ele, né, o bebezinho, sua irmãzinha, tal e tal. E aí ele ficou um pouco traumatizado com a Sara, o nascimento dela. E depois de algum tempo, ela já estava começando a dar os primeiros passinhos e tudo. E eu estava no sofá, o Isaac numa poltroninha. E a Sarinha começou a vir andando e tal e tal. E eu, vem filha, vem, sabe, empolgada, né? Como toda mãe fica com seu filho andando. E o Isaac percebeu que ela estava chegando. E aí ele foi chegando mais assim na ponta da poltrona, sabe, sentando. E o pezinho dele... Gente, eu fiquei arrasada. Não, meu filho, você não. Criatura, você foi orado. Você é ensinado. Seus pais são pastores, como é que você me faz uma coisa dessa? Mas é porque ninguém precisa ensinar. Diz, ela tá vindo, pera lá. Dá logo uma pernada. Por quê? Porque é maldade. Mas o Espírito Santo tem trabalhado na vida dele. Quando, sabe, parece, a gente trata nossos filhos como animais. Parece assim que a gente não deve ensinar. E tem muitos pais negligenciando a educação espiritual do seu filho. Por quê? Porque, poxa vida, ele é tão bonitinho. E quando chega a 13 anos, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda. O que você estava fazendo quando ele tinha 2 anos? Por que não estava ensinando ele? Por que não estava corrigindo ele? Por que não ensinava que ele é pecador? Isso não é mérito de pastores, é de cristão que deve fazer, deve ensinar qual é a natureza do seu filho. E isso vai te ajudar a educá-los, a observá-los e a amá-los. Quando eu vejo certos comportamentos, temos mais 2 filhas menores, tem uma que é muito parecida com a Efraim, personalidade, tudo, sabe? Um amorzinho de pessoa, mas também é turrona, porque ele é turrão também. Ele está lá dentro. E a outra é muito parecida comigo também. Turrona, rebelde. Quando eu olho, eu digo, Deus, essa menina sou eu sem o Senhor. E eu digo, Pai, eu sei o quanto ela precisa de Ti. Eu sei. E vocês sabem que ela parece comigo. E, cara, toda vez que alguém diz, pastora, ela é igual. Olha, minha mãe diz, meu Deus, ela fala igual. É verdade. E toda vez que alguém diz isso, eu digo, ela precisa mais de Deus ainda. Ela precisa muito mais de Deus. Porque nasceu já pecadora. Eu não posso me eximir dessa responsabilidade de educar os meus filhos, sabendo que eu também sou. Mas o meu olhar para eles muda, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu nasci em pecado. Eu sei que eles também são pecadores e que tudo neles é inveja, é orgulho, é fofoca, é disse-me-disse, é uma fase, sabe, 3, 4 anos de idade, oh meu Deus, fasezinha da fofoca, terrível. E aí você ensina a perdoar e você fala sobre obediência, um dia faz, 3 dias não. E aí um dia te ama, no outro dia está querendo te bater, sabe, e você está ali orando, ensinando, mas porque a gente sabe que existe mal dentro de criança, existe mal dentro de idosos. Uma vez uma irmã, ela fez teve uma conversa com uma senhorinha, lá da igrejinha, faz tempo, e aí ela veio me pedir assim, sobre o que ela poderia orientar essa senhora num pecado. Que ela queria se arrepender, estava se arrependendo e tal, queria restauração. Aí eu fui conversar e ela disse, Valéria, eu fiquei tão arrasada porque aquela senhora, meu Deus, uma senhora tão distinta, tão amável, tão isso, tão aquilo. Meu Deus, como ela pode pecar? E aí? Uma senhora, assim como um senhor tão bem vestido, tão educado, é um pecador. Assim como uma criança ou uma criança especial, são pecadores. É do nosso coração que procede tudo que não presta.
Abre lá comigo em Colossenses, no capítulo 3. Mantenha a tua Bíblia aberta, por favor. Colossenses 3 começa falando sobre buscar as coisas do alto, sobre viver plenamente em Cristo. E somos aqui orientados a pensar nas coisas do alto, porque no versículo 3, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. É obrigação nossa fazer morrer, lutar contra isso. E diz aqui, a fornicação, que significa relação sexual entre pessoas que não são casadas, a impureza, que é a malícia ou falta de sinceridade, a afeição desordenada, paixões que têm a ver com impulso. Tudo que é impulso é afeição desordenada. Vil concupiscência são desejos sexuais ou materiais sem dignidade. E a avareza, apego excessivo ao dinheiro, que é a idolatria. Pelas quais essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas que vivem, que têm essas práticas, e fora as outras, que tem obras da carne, que é somente um versículo que fala sobre natureza terrena, mas existem outras passagens da Bíblia que falam sobre outros pecados, listam pecados. Mas essa natureza terrena que aparece tudo isso, essas paixões, a imoralidade, a fornicação, a avareza, isso nós devemos fazer morrer. Isso faz parte de nós. Ah, pastora, mas graças a Deus não sou avarento, mas é imoral sexualmente. Ah, pastora, Deus me livre, não sou imoral sexualmente, mas é avarento. Tem afeição desordenada. Tudo é impulso. Eu quero comprar, eu quero ter, eu quero usar, eu vou usar as pessoas. Isso é natural, é seu. Toda a humanidade é pecadora. E João, em 1 João, ele trata isso de uma maneira mais franca. 1 João 1,8. Ele fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Não abra sua boca, não dê lugar para o seu pensamento. Se quer passar um pouquinho de que você tem bondade e que você não é um pecador. Todos nós somos. E isso tem que ficar claro. É muito comum hoje não se falar de pecado. Porque as pessoas querem pegar pega da ressurreição em diante, e aí Jesus morreu, e agora nós conquistamos tudo, nós somos abençoados. É verdade, mas você não pega do meio para frente, pega lá do início, é isso aqui, é Gênesis. Porque Jesus só morreu pelos nossos pecados porque existia pecado. E se você não se conscientiza daquilo que você é, do que você fez, você não tem consciência do que foi o sacrifício dele. Você não sabe de verdade o que foi que aconteceu para você agora poder ter alegria, ter salvação. Você não sabe. É possível, infelizmente, é possível que a gente viva assim. Porque a Bíblia diz, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, mas que a gente, quando participa da ceia, não discernindo o corpo de Cristo, nós somos réu de juízo. É porque não faz com consciência. Porque não sabe o que está fazendo. Falar sobre pecado, na verdade, toda a pregação, eu não sei se alguém já procurou fazer isso com as minhas pregações. Geralmente, não tem como, tem que falar de pecado para depois falar de outra coisa. Tem que falar de queda para depois falar de outra coisa. Porque não tem como, é impossível. Ah, mas aí se você fala só de pecado, as pessoas vão se sentir culpadas. Mas era culpa mesmo que você tinha. E se você ainda não é convertido, é culpa mesmo que você tem. Se Deus ainda não te resgatou, é isso mesmo, é inferno mesmo. Eu não posso amenizar o que Deus não ameniza. Por quê?
E por que você quer se convencer de que você pode, de que você é bom, de que você se basta? Evangelho porco que tem sido pregado aí e que é falso evangelho. Paulo adverte, é falso evangelho. Ele pode ser muito parecido, mas ele vai te levar à perdição. O problema não são as mentiras, o problema são as meias-verdades. E que porque a gente não conhece a verdade, a gente se deixa levar por isso. E aí se vê um bando de crente indo em qualquer vento de doutrina. Agora é isso, não, mas agora é aquilo. E aí agora é aquilo outro. Não sabe o que é Bíblia. Não se pode falar de pecado. Não se pode confrontar porque você fica dodóizinho. E aí vai embora da igreja. Pode ir. A gente não pode negar aquilo que a Bíblia diz, que nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Herdamos de Adão pecado, e não é você nem eu que vai dizer que não quer. É herança, ninguém escolhe, é herança. Seria muito bom, sabe? Meu pai morreu e me deixou 5 milhões, bacana, esse eu quero. Meu pai morreu e me deixou uma dívida de 5 milhões, não, eu não quero, não, querido, é herança. É seu, toma. É isso. Se nós cremos na Bíblia, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim, e eles foram ali enganados pelo diabo, pecaram, o pecado entrou no mundo, paciência. Você já nasceu com o bonde andando. Aceita. Somos todos pecadores e precisamos da glória de Deus. Nós precisamos nos unir de novo a Deus para saber o que é viver. A gente precisa estar perto de Deus para a gente poder se relacionar. A gente precisa estar com Deus para que Ele possa nos ensinar a ser gente. Ele nos apresenta um padrão, seu Filho, Jesus. Sempre foi desejo de Deus ter muitos filhos iguais ao seu, Jesus. E isso foi possível através de um ato de redenção. Quando a gente fala de redenção, o que vem na sua mente? Nada, talvez, nada. Por quê? Porque assim, passa muito rápido, parece uma historinha, sabe? Jesus morreu, Ele redimiu. Redimiu de quê? Que tipo de pecado? Você sabe quais são os seus pecados? Você sabe, você examina. Dia de ceia é dia de se examinar também. Todo dia é dia, né? Mas hoje tem aqui um memorial, para que você lembre do que foi feito na cruz, e foi feito por um preço muito caro, de alguém que não tinha nenhum pecado, que veio ao mundo por obediência, porque amou, porque queria ser exemplo. Foi um preço muito caro para que você participe desse memorial sem consciência. Não pode. Não pode. Nós fomos remidos. Deus enviou o seu Filho. Ele tanto amou que mandou o seu Filho, único Filho, para morrer por nós, para se entregar como um sacrifício, para beber o cálice da ira de Deus por nossa culpa. Sabe, eu te dar um presente porque você é uma pessoa legal, tudo bem, é muito fácil, mas eu quero ver você presentear alguém que só te trata mal. A Bíblia fala que nós temos hostilidade para com Deus, é agressividade. É coisa feia mesmo, não é só uma falta de educação. É coisa braba mesmo, sabe? De falar gritando. É esse o nosso sentimento carnal, a natureza pecaminosa para com Deus. E só, sabe, virando as costas, e Deus, por pura graça, puro amor, Ele oferece o seu Filho e diz: vocês não podem se achegar até mim, vocês viraram as costas. Mas eu vou apresentar para vocês um plano de redenção. A nossa salvação só vem através de Jesus. Quando nós nascemos
De Adão nós herdamos essa natureza pecaminosa, mas nascer de Cristo nós herdamos uma nova natureza, a natureza dele. Em 2 Coríntios fala, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo. Não é se alguém pensa que está ou se alguém quer estar. Se alguém está, é nova criatura. O seu fruto vai dizer se você é nova criatura ou não. A sua sede, a sua fome vai dizer se você é nova criatura ou não. Redenção é redimir, é ser comprado. Jó, ele tinha, em Jó capítulo 19, versículo 25, ele fala algo interessante. Ele diz: contudo eu sei que o meu Redentor vive. Diante de todo o sofrimento de Jó, perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu tudo que tinha, ainda ficou doente. Ele foi capaz de dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. A posição de um redentor era de um parente mais próximo que ia te ajudar a ter tudo aquilo que você tinha perdido de volta, trazer tua fortuna, corrigir o mal, tudo o que fosse necessário para que você pudesse se reerguer. Era essa a função de um redentor. E Jó confiava em Deus, ele sabia que o Redentor vive, porque todos os parentes abandonaram ele. Ele sabia que Deus era o seu Redentor, era aquele que podia restituir tudo para ele. Jesus foi o nosso Redentor, porque por nós mesmos, nunca, jamais, chegar próximo de Deus ou fazer qualquer sacrifício, qualquer ato de bondade, qualquer pedido de perdão, por nós mesmos, não. Somos cheios de pecado. Mas Jesus fez isso. Ele resgatou. Sabe, ilustra bem quem nós somos. Sabe aquele filme The Walking Dead? Aquela galera lá dos olhos tudo torto, todo mundo feião. Era assim mesmo, ou pior, sabe? A nossa condição, pobres, feios, desordenados, desafetuosos, tudo que não presta. E Jesus te olha, você não tem nada de bom para oferecer, mas Ele diz: vem, eu vou te comprar. E agora que eu te comprei, você era escravo do mundo, mas agora você é meu. Tudo que Deus tem, Ele dá para nós. Agora nós somos dele, através do sacrifício de Jesus, que redimiu. Ele foi lá e pagou um preço de sangue. Foi difícil, foi doloroso. Mas eu já fui salvo. Aí passa rápido assim na mente. Fui salvo, basta, ponto. Parece que vai chegar no céu, né, como o pastor Aldair fala, com o pé pegando fogo. É assim? Sabe, se você tem esse tipo de pensamento, volta, rebobina, pensa mais devagar, analisa o que foi mesmo que Jesus fez por você, porque isso exige uma mudança de posicionamento, exige uma mudança de pensamento, exige uma renovação pelo que Ele fez, e que muitas vezes nós não somos gratos por isso. Quando Ele redimiu, quando Ele foi para a cruz, Ele nos justificou. Jesus Ele diz para Deus: olha, os pecados da Valéria, os piores pecados, todos eles, aqueles escabrosos, aqueles mais ou menos, só que não existe pecadinho e pecadão, né? É tudo. Ele disse: agora eu vou pagar. Eu vou sofrer essa pena. Eu vou sofrer essa culpa. Por quê? Se a gente não entende o tamanho,
peso que era o nosso pecado, a gente não entende o tamanho do perdão que foi dado. Privilégio de redenção inclui vida eterna, justiça, perdão de pecado, paz com Deus, liberdade, adoção na família de Deus. Porque agora os nossos pecados, eles foram perdoados na cruz. Quando o Senhor nos chama e nós respondemos a esse chamado para fazer parte da família dele, a nossa natureza pecaminosa, ela continua existindo. A pastora Vera Lázaro acabou de ler, somos nova criatura, que as coisas velhas passaram, que tudo se fez novo, mas só que a gente viveu uma vida inteira na lama. É necessário começar um processo de saber como viver, e é por isso que ele dá um padrão, Jesus. Ele diz como a gente deve viver. A Bíblia diz como a gente deve viver. Não é só eu amo a Jesus e agora é só alegria e pronto, e eu tapo, fecho os meus ouvidos, fecho os meus olhos, eu não quero mais ouvir o restante. Cristão de verdade vai procurar saber como é. Tá, eu estou numa nova família, eu preciso saber como me comportar. Eu preciso saber o que agrada ao meu pai, o meu dono, porque agora ele é o meu dono. Tudo que eu tenho, eu entendo que ele me comprou, então eu sou dele, totalmente. Não é 10%, 20%. É tudo. É por isso que toda a sua casa é dele. Todo o seu dinheiro é dele. Porque ele te comprou completo. E aí, a forma de você agradecer a Deus é sendo ingrato. Dizendo muito obrigada, o Senhor me salvou, mas dê licença que agora eu cuido do resto. Volta para o mesmo coração de Gênesis. Eu dou o meu jeito. Eu sei como fazer, Deus. Não é assim. Ele é o seu dono. Deixa ele dirigir a tua vida. Os anos ficaram para trás e você vê que você tem feito as mesmas coisas, do mesmo jeito. Tem servido do mesmo jeito na obra de Deus. Vamos mudar? Não é que vai dar certo, é que o Senhor vai te ensinar. Vai te ensinar a se submeter. Jesus está te ensinando a ser parecido com Ele. Porque agora nós pertencemos à família de Deus. Deus nos declara justos. Ele diz, olha, através do meu filho eu te comprei. Você é meu, você agora foi adotado. Nós somos membros da família de Deus. Não somos mais filhos da desobediência. E agora, como membros da família de Deus, Ele está nos ensinando. E Ele quer que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Através do seu sacrifício, nós somos irmãos. Somos uma família. E o memorial que Ele deixou para que nós participássemos, lembrando dessa comunhão, do seu sacrifício, de tudo que foi feito, a ceia do Senhor. A ceia, ela é o memorial de recordação do que Ele fez por nós. Jesus, mais do que falou mais a sua morte, daquilo que iria acontecer, do seu sofrimento, do que do seu nascimento. Muito importante, sim, não estou negando o Natal ou o seu nascimento ou diminuindo, mas antes dele ser crucificado, antes dele começar antes dele ir para o Getsêmani, ele fez a ceia com seus discípulos. Ele partiu o pão e tomou o vinho e disse, façam isso em memória de mim. E eu vou participar, essa é a última vez que eu estou participando da ceia, eu vou participar de novo quando eu voltar. Ele deixou uma promessa, Ele vai voltar para que a gente possa participar junto de um grande banquete. Lá em 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 11, 27 e 32, Paulo está falando sobre ceia.
Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aquele que participa da ceia sem discernir o corpo é réu. A participação na ceia, ela pode servir de bênção ou de maldição. Porque ele fala aqui que eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quem come e bebe sem discernir o corpo, a razão da sua fraqueza pode estar aí. Você não sabe o que está fazendo. Pensa que dá para seguir assim. Não vai aguentar. Eu estou dizendo que toda doença, ela
te acusando, Ele está te disciplinando. É isso que diz aqui no restante do versículo. Somos disciplinados pelo Senhor. Pastor, então eu não vou cear. Não, também essa não é a resposta. Claro, se você não tem a mínima intenção de mudar, não sei. É pecado. Não faça isso. Mas o Espírito Santo está te convencendo das coisas que você precisa mudar, do que precisa ser feito, e você se arrepende, você vai cear. E isso vai ser libertador na tua vida. Vai ser libertador. É um memorial sagrado para nós. Somos família de Deus. Sabemos o que devemos fazer. Vamos discernir o corpo. Eu sei o que Ele fez. É tão diferente quando a gente canta com entendimento. Não é só mais uma música. É uma música. Quando você lê com entendimento, não é só mais uma leitura. É revelação. E quando você participa da ceia, não é só um memorial, uma lembrança, é consciência. Você sabe que isso vai gerar em você vida. E o Senhor está pronto para gerar vida em nós. Quem participa da ceia são as pessoas que já estão em aliança com Cristo. Você percebe, não é aquele que não tem pecado, é aquele que está aliançado com Ele. Senhor, eu vou participar da ceia porque eu tenho aliança contigo. Tem sido tão difícil. Confesse os seus pecados e alcance cura. É isso que Deus promete. Ele fala que nós somos pecadores, mas Ele também fala que Jesus veio para redimir esses pecados, nos justificar. Nossa culpa está sobre Jesus. E agora nós somos um com Ele. Jesus fez um caminho onde ninguém podia ir. E esse caminho está disponível para nós, que nos arrependemos. Para nós que amamos ao Senhor mais do que tudo. E que amamos ao próximo. E que morremos todo dia para nós mesmos. Para perdoar, para amar, para entender, para se doar. É isso que Deus quer. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele já pagou o preço. Ele pagou o preço para que nós tivéssemos relacionamento com o Pai e relacionamento com os nossos irmãos. Fique de pé. Vamos participar da ceia do Senhor. Sabendo que nós pertencemos a Ele.